Última pergunta. Acredito que é uma pergunta, ela casa bastante com o que a gente faz. Comunicação, tá? Indo para a esfera da arte e do entretenimento. A gente, como eu falei lá atrás, no começo, a gente tem uma igreja hoje que se empoderou, ou melhor, o Senhor empoderou com a tecnologia e a comunicação. Quebramos barreiras, assumimos lugares, estamos posicionados. Mas produzimos para nós. Produzimos até uns conteúdos legaisinhos que furam um pouquinho a bolha, alcançam uma pessoa ou outra. Legal. Mas a gente não assumiu de fato a arte e o entretenimento. São poucos casos que a gente vê do The Chosen ou vice-versa. Qual que é a próxima barreira que a igreja precisa quebrar no lugar do id, do evangelismo, dentro da esfera da arte e do entretenimento na sua cabeça? Eu acho que é a educação, é a formação. Porque uma coisa que a gente sempre fala na igreja multimídia, na nossa liderança, é que o Ministério Multimídia sem educação de ensino, ele está fadado ao fracasso. Não tem como eu aumentar, estruturar ou melhorar a multimídia se eu não tiver uma educação, se um sistema de ensino lá dentro. Não tem como eu criar novos profissionais, bons profissionais, se eu não tiver uma educação. E você hoje como consultor, técnico, você sabe que quando você ensina, você aprende muito mais. Muito. Então, a partir do momento que a gente consegue colocar essa estrutura de ensino dentro das igrejas, não só na multimídia, mas em outras áreas, nós vamos formar professores, líderes, mas também grandes alunos que vão se tornar bons técnicos, operadores, diretores, enfim. Sim, sim. E esse é um ponto que eu vejo mais dificuldade dentro das igrejas. Porque comprar equipamento não é difícil. Você tem o dinheiro, você compra o equipamento. Colocar voluntários tem as suas dificuldades, mas você vai, com o tempo, colocando novos voluntários ali para estruturar. Só que, ao invés de você criar uma linha de crescimento com esses voluntários, o que geralmente acontece? Esse cara aprende, sai, não ensina ninguém, cai a linha. Aí vem um outro, aprende, sai, cai de novo. A partir do momento onde a gente cria um sistema de educação, onde o voluntário, os líderes estão passando o bastão e ensinando e a coisa continua, aonde isso daqui vai parar? É aí onde a gente vai lançar pessoas no mercado corporativo. É isso. É aí onde nós vamos lançar pessoas a um nível onde a gente vai ver assim, pô, esse cara aqui saiu dentro da igreja. Esse cara hoje aqui tá aqui voando, sendo reconhecido pelo Brasil ou pelo mundo todo, mas esse cara saiu de dentro de uma igreja. Sim. Hoje, o exemplo negativo que a gente tem disso é de muitos cantores que estão no mundão que saíram da igreja. Na história da igreja, né? Se É, pegar a história da igreja, os maiores cantores vieram de púlpito, né? sim, Trocaram púlpito por palco. justamente. Então, assim, Que deveria ser o inverso, né? Deveríamos ser, como o apóstolo Paulo fala, né? A gente deveria se fazer de tolo, né? Para alcançar o tolo. A gente deveria usar a arte e o entretenimento para alcançar o perdido, né? justamente. Então, eu acho que hoje, se nós queremos alcançar esse lugar, a gente precisa melhorar essa estrutura de ensino. Se a gente parar para analisar, a igreja, de modo geral, ela é um dos maiores criadores de conteúdo do mundo. Você tem conteúdo toda semana, você tem conteúdo todo dia. Você pode pegar um conteúdo que foi pregado no domingo e destrinchar desdobrar em várias mídias. E a gente não faz nada disso. Agora, se nós temos dificuldade de ensinar a Bíblia ou a palavra hoje dentro da igreja, quanto mais formar grandes profissionais. De fato. Então, eu acho que quando uma igreja começa a pensar assim, precisamos comprar uma escola, precisamos criar uma escola internamente, ou algo do tipo, aí essa igreja está começando a despontar. Ou uma escola na sociedade, né? Ou uma escola na sociedade. Sim. Mas, se a gente também não trouxer esse sistema para dentro da igreja,
a gente só está fazendo um passatempo de voluntários. É. O cara entra, aprende alguma coisa, sai, vai embora. E aí, às vezes os pastores me perguntam, mas, cara, por que não cresce minha área de voluntário? Porque não tem uma estrutura. O voluntário entra, aprende, sai, vai embora. Então, e isso é uma das condições que a gente coloca hoje para os nossos voluntários, líderes, dentro da nossa igreja. Cara, você vai sair, você tem uma palavra de Deus para sair? Primeiro ponto. Você teve uma palavra de Deus para entrar, é o que a gente espera. Você tem uma palavra de Deus para sair. De fato. Agora, você vai sair, quem vai ficar no seu lugar? Quer dizer, não é só você sair. Você tem que assumir a responsabilidade de colocar uma pessoa no seu lugar. Esse final de ano marca 5 anos que eu estou na multimídia, na liderança da multimídia da Zion Church. E esse final de ano eu estou entregando a multimídia. Estou entregando na mão desse cara aqui, ó. Só que é um cara que está andando comigo há 3 anos. Sim. Entendeu? Então, é um cara que passou por todo o processo. É um cara já tem que essência. entende, anda comigo dia a dia, lado a lado, entende as decisões, entende tudo o que está acontecendo. Então, de fato, eu estou passando um bastão. Eu não estou jogando bastão de lado e alguém vai lá pegar e começar a correr. Entendeu? Então, eu acho que se a gente quer chegar nesse lugar, nós precisamos ter uma estrutura mais séria, mais profissional dentro das igrejas. E não tratar como apenas uma salinha das crianças ou só um time de voluntários que me ajuda aqui a economizar um dinheiro no mês. Que faz uma transmissãozinha ali no Face e faz o projetor. Justamente. O antigo projetor. E tá tudo bem também se esse líder, pastor, ele quer manter dessa forma. Mas com certeza não vai sair ninguém incrível ali daquele local. De fato. Entendeu? Não tem problema a igreja, até porque a maioria das igrejas são igrejas de 50, 100 membros, Sim. que talvez não teriam condições de estruturar isso, né? Sim. Mas a gente fala aqui muito mais para a menor parte das igrejas, que são as maiores, terem assumir esse papel, né, de se posicionar nesse lugar. Né? E eu acho que também assim não está nem ligado ao que a igreja pode investir ou que ela pode proporcionar para esse voluntário na questão técnica ou equipamentos. Mas é também trazer a mentalidade. Sim. Então, muitas vezes a igreja brasileira ela traz de uma forma assim que você veio, aprendeu, você se tornou um cara bom no que você faz aqui dentro, eu não vou deixar você sair daqui. Você é meu liderado, eu não aceito que você saia daqui, você vai ficar aqui comigo porque você está ajudando a minha igreja. Só que esse cara está falando não para várias oportunidades de mercado, trabalho ou profissionalização por conta de um líder que não entende o propósito de Deus na vida daquele cara. Que é egoísta e visão curta. Justamente. Então, muitas vezes esse cara está deixando de viver coisas maiores porque não entendeu. E eu passei por isso. Lá atrás, quando eu fui sair dessa igrejinha pequena, imagina, eu estruturei toda a multimídia da igreja. Era alguém que ajudava o pastor. Esse pastor ele teve que receber uma mensagem de Deus usada por uma outra pessoa para ele entender que a minha ida era de Deus. Entendeu? Então, foi um processo para ele também de desconectar. Porque é difícil para o líder perder o investimento, né? Justamente. Só que a servidão no reino é essa, né? A gente forja discípulos para o Senhor, né? É isso aí. Se a pessoa está no caminho e vai cumprir o propósito, amém. O reino é um só. É um só, é isso. É um só. A gente não devia pensar dessa forma, né? Muitas vezes, inclusive até algumas conversas que eu tenho tido com alguns líderes, né, de grandes igrejas, eu me coloco como servo porque eu entendo que eu sou servo. Sim. E eu entendo, exemplo, positivamente não é algo que eu criei. Primeiro porque não fui eu que criei sozinho. Existia lá 3 sócios que pensaram e executaram o projeto. Sim. Na antiga empresa, minha antiga empresa Hub Media. Agora, quando muitas vezes eu brinco com a história do Positivamente, falo, primeiro que Positivamente poderia ter nascido numa igreja. Sim. É que se o Positivamente nascesse numa igreja, primeiro teria o nome da igreja. Aí já não daria certo. Já não daria certo. A gente tentaria furar a bolha, mas estaria enviesado com a visão da igreja. Justamente. Já não conseguiria. É isso aí. E aí um segundo ponto que eu tenho falado com essa liderança é que o Positivamente está aqui para servir. Servir, principalmente que seja plataforma
esse cenário que a gente tem falado, né? Como a gente pode assumir o lugar da comunicação nessa esfera da arte e do entretenimento, com o nosso sistema de valores e princípios, para de fato ganhar uma geração e forjar uma nova geração, porque a gente está nos tempos do fim. Sim. É a última, é o nosso último grito, talvez, e esse grito possivelmente vai ser pela internet, Sim. porque é a maneira de falar com todos ao redor do mundo inteiro. Então a gente vai precisar ter uma rede muito forte para isso. E é o que eu falo nessa questão de servir, não é meu. Então eu não tenho medo de botar outro, sabe? Faz, soma, faz collab. Cara, politicamente é seu, entendeu? Tipo, Sim. tem que fazer acontecer Ó, o reino de Deus. Só para você entender o quanto nós estamos engatinhando nisso tudo, ainda como igreja, na pandemia, pandemia não, depois da pandemia, acho que em 21, mais ou menos, 21, 22, acho que foi em 22, nós fizemos uma enquete no Instagram, no nosso Instagram, e nós perguntamos assim, a sua igreja já fazia transmissão ao vivo antes? Ou ela começou na pandemia? 76% de 1.000 respostas, praticamente, e são 1.000 voluntários, líderes de diversas igrejas pelo Brasil, começaram a fazer transmissão ao vivo por conta da pandemia. 76%, cara. É muito pouco. É muito pouca a quantidade de pessoas que estavam fazendo transmissão ao vivo. Total. E só aceleraram por conta de uma dor. Por conta de uma necessidade. Dor. Justamente. Então eu vejo assim a pandemia e a entrada da igreja na internet mais forte como a prensa de Gutenberg, sabe? É algo que aconteceu para que o evangelho se propagasse a mais pessoas de forma mais rápida. E a pessoa não tem que se apegar à igreja dela porque o fato é que a transmissão ao vivo dela só dá 10 pessoas, 20 pessoas ou 30 pessoas. Não interessa, não importa. O importante é que talvez dessas 20, 30 pessoas tem uma ou duas que vai ouvir o evangelho pela primeira vez, vai aceitar Jesus e vai ter uma transformação de vida, sabe? Então, eu acho assim, a gente precisa colocar nesse momento que a igreja ela precisa avançar muito nessa parte de comunicação. Sim. Ela precisa criar pequenas agências, precisa criar ministérios, grupos, trazer pessoas com conhecimento, para dar treinamento, para estruturar a área, para fazer isso acontecer, porque é o que você falou. Talvez seja um dos últimos gritos que nós vamos dar como igreja. É isso. Entendeu? Porque se não for dessa forma... e eu trago um outro exemplo que é o quê? Quando estava na kitnet, depois desses problemas com a igreja, eu já estava chateado com a igreja. E uma das coisas que eu falei para Deus é que eu nunca mais ia pisar numa igreja. Eu ia fazer parte dos desigrejados. Entendeu? Só que, através da transmissão ao vivo, da Zion Church, da Igreja Monte Sião na época, eu comecei a ser curado. E a transmissão naquela época era uma transmissão muito simples. Era uma câmera conectada, às vezes o áudio ia, às vezes o áudio não ia, e era desse jeito. É isso. Só que isso foi o suficiente para curar o meu coração. E aquele cara lá atrás que falava assim que nunca mais eu vou fazer parte de um voluntariado de igreja, ou nunca mais vou estar junto de uma igreja, hoje está aqui, 5 anos, liderando um time de multimídia com 180 voluntários. É isso. Sabe? Por quê? Por causa dessa cura, que uma boa parte dela chegou, olha só, enquanto em 2017 eu estava lá falando que eu nunca mais ia querer participar, em 2020 eu estava sendo responsável por uma das transmissões de uma das igrejas mais relevantes. Sim. Em 2020, no Descende, estava cuidando também de toda a multimídia, da transmissão que chegou a milhões. Depois, o podcast com o Bolsonaro. Nossa, aquele podcast foi surreal. Que aí foi quando a gente se conheceu. Cara, tava ali também. Ali tinha o quê? 500 mil de pessoas conectadas. Sim, por aí. Nossa. Então, assim, olha só o que algumas transmissões ao vivo da palavra fizeram no coração de uma pessoa. Aonde Deus me levou.
os projetos que eu fiz parte, sabe? Se não fosse aquela... Hoje eu encontro esses caras que eram os líderes da área antes, do vídeo, da multimídia na época, eu olho para eles e eu falo assim, cara, obrigado por aquela transmissão ao vivo. Gratidão. Sabe? Porque aquilo ali me curou. Entendeu? Foi aquilo. Eu sei que não era bom. Eu sei que não era bom. Mas não tinha a ver com qualidade. Sim. Tinha a ver com a palavra chegar no meu coração. Sim. Então, tem muitas pessoas hoje que elas já não têm força mais para ir até a igreja. Mas a igreja chega até elas. A igreja tem força para chegar até ela. É isso aí. É isso. E eu sou o resultado disso, cara. Sim. Eu sou resultado de alguém que já não tinha mais força para ir até a igreja. E aí a igreja chegou até mim. Sem qualidade nenhuma. Mas chegou. É isso. Sabe? Amém. E aquilo foi curando meu coração. Então, eu acho que se a igreja quer trazer mudança, transformação, ela precisa se atentar à multimídia, à internet hoje, à comunicação, ao ensino, ao estudo. Porque os líderes, a igreja ela não pode ver mais isso como uma salinha das crianças no culto, sabe? Precisa ver como talvez uma das últimas formas de comunicação do evangelho mundial. Sim. A gente tem que voltar à essência do que aconteceu na igreja protestante, né? A igreja protestante, quer queira ou não, foi a igreja que difundiu a educação, né? As faculdades e, enfim, na sociedade. Hoje a gente pode assumir esse lugar, até agora, né, com a novidade da faculdade Dunamis, né? Sim. E, enfim, precisamos estar nesse lugar. Para encerrar, então, nós temos mais um ponto em comum. Você foi impactado por Dr. Miles. E mexeu com você e foi uma virada de chave em você. Eu também. 2014, na última conferência do Arena Jovem, da Sara, perdão, no meio do ano. Foi o ano que ele faleceu. Eu tive uma única oportunidade de me encontrar com ele através da rádio Sara Brasil, que um amigo meu cuidava aqui em São Paulo, fazia a organização, e a gente conseguiu 15 minutos com o Dr. Miles. Que legal. E eu que ia entrevistar ele. Que legal. E eu falei, meu Deus, eu tenho 15 minutos com ele. O que eu falo, cara? O que eu pergunto? E no fundo, eu mais perguntei como se fosse um grito da minha geração. Tava com 24 anos, tinha acabado de fazer minha primeira empresa de sucesso, que até então tinha 3 fracassos antes, 3 empreendimentos de fracasso. Minha primeira empresa de sucesso, que era uma agência, depois virou agência produtora. E aí, de todas as perguntas, uma me mexeu muito comigo. Na verdade, duas, vou falar as duas. Uma foi, que mensagem você pode deixar para minha geração? Aí ele simplesmente falou algo que já é falado, mas de uma maneira muito única, a versão Dr. Miles. Ele falou, não tenha medo de morrer cedo. Tenha medo de morrer cheio. Cheio de projetos que o Senhor te deu e não vieram à existência. Uau. Não nasceram. Coloca para fora tudo o que Deus está te dando. Tinha um desigrejado que hoje colocou tudo para fora aquilo que o Senhor tinha preparado. Uau. E a segunda pergunta foi sobre a internet, e a minha pergunta foi, internet é do diabo? Porque eu nunca acreditei nisso. E ele falou, não, tudo que o homem cria é inspirado em Deus. O problema é que Satanás bota a mão antes. E aí, aquilo mexeu muito comigo. Dali começou a minha jornada mesmo, como empreendedor, como um criativo, como um cristão mais feroz, mesmo enérgico. Começou em 2014. Ou seja, o Senhor me alcançou quando eu tinha 19 anos, em 2009. Depois de 5 anos, nessa viradinha, eu fiquei maluco. Eu falei, eu preciso fazer acontecer. Assim como você, né, essa trajetória, né, de precisamos ser inconformados com a nossa realidade, de como nós estamos existindo para o Senhor. Sim. Para que a gente, de fato, encontre o que o Senhor quer que a gente coloque para fora. Né? A natureza geme, aguarda com grandes expectativas para que os filhos de Deus se manifestem. Sim. Essa é a proposta do backstage. Né? É mostrar filhos que nasceram, de fato, porque botaram para fora tudo aquilo que o Senhor tinha preparado. Passaram pelo processo,
foram esticados, forjados na dor, né? Tava te falando do backstage, Aham. o porquê do nome backstage, né? Sim. Bastidores, bastir, esticar, a etimologia da palavra, mais dor. É isso. A gente precisa assumir, nós aqui, outros que virão aqui, nossos conhecidos, colegas, amigos de várias comunidades ao redor do Brasil, esse lugar de posicionamento como igreja, de educação e, de fato, assumir essa esfera da arte e do entretenimento Sim, e as demais também. com certeza. Te agradeço muito por ter aceito o convite, ter vindo aqui. Não sou uma pessoa hiper influente, mas eu entendo que existe uma necessidade de produzir conteúdo Sim, para que, enfim, a gente consiga instigar outros Rodrigos, outros Marcelos nas demais comunidades. E acredito que através disso aqui a gente vai alcançar quem o senhor tem preparado para ser alcançado. com certeza. Obrigado pela oportunidade também de estar aqui com você, de conhecer esse projeto, e eu tenho certeza que isso vai trazer grande transformação na vida das pessoas. Amém. Amém. Pode ter certeza. Tamo junto, É Rodrigo. isso. Deus abençoe a sua vida, você que acompanhou até aqui. Nós dividimos, como você viu, em 4 partes aqui o podcast, para que você pudesse ter tempo para mastigar. Teve momento de testemunho, história, experiência do Rodrigo. A gente falou sobre o voluntariado, né, e a servidão. E, por fim, falamos um pouco sobre a comunicação e como a igreja pode assumir este lugar. Agradeço pela sua vida, que você possa marcar, compartilhar, curtir, porque outros precisam ser alcançados. Tenho certeza que existe um voluntário, alguém que está na servidão, algum desigrejado, alguém que trabalha na área, que está empreendendo, que precisa assistir este conteúdo. Deus abençoe a sua vida e tamo junto e misturado. Até o próximo Backstage com outro nome. Até mais.